canal Buscando a Completude. Meu nome é Gustavo Cordeiro. Teremos aqui uma breve ministração com base na vida de José, filho de Jacó, e eu farei uso nesse começo da primeira aliá da Parashá Vayeshev. Vayeshev quer dizer e habitou. Então eu vou ler Gênesis capítulo 37 a partir do verso 1. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. E disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Gênesis 37, do 1 ao 11. José foi alguém que se destacou muito na Bíblia. Lemos aqui nas Escrituras que Jacó tinha José como predileto por ser o filho da sua velhice, mas também existia algo na vida de José que, por um lado, despertava esse amor e a preferência de seu pai Jacó. José possuía atributos que faziam a diferença ali, mas também, por outro lado, isso mexia com os seus irmãos. Então a preferência e o amor de Jacó por José se destacam aqui, mas pelos mesmos fatores há também esse despertar de ódio e inveja dos demais irmãos contra José. Vejo que José carregava algo por parte de Deus em sua vida desde muito cedo. Isso através desses sonhos que ele recebia por parte de Deus. Vemos que Deus já operava na vida de José. Já havia ali um mover por parte de Deus na vida do patriarca José, isso desde a sua mocidade. Interessante que muitos e muitos anos depois, vemos que José manteve uma conexão ali com Deus, mesmo em meio a muitos reveses que ele passa, conforme podemos ler também nas porções seguintes, a gente consegue ver isso, que são as porções Miquetes e Vaigash. Isso porque em uma ocasião ficou relatado nas Escrituras, na Parashá Miquetes, isso após José interpretar os sonhos de Faraó e ainda dar conselhos do que fazer. Faraó diz o seguinte acerca de José: Acharíamos um homem como este em que age o Espírito de Deus? Então essa questão de José carregar algo diferente em meio ali aos seus irmãos, nos leva a fazer um paralelo também com o Messias Yeshua. Yeshua carregava algo poderoso por parte de Deus, mas que também mexia com as grandes hierarquias religiosas de seus dias. Desejaram matar a Yeshua por conta de inveja. Yeshua não ocupava ali, pense, Yeshua não ocupava nenhuma posição de importância ou destaque, seja no sinédrio ou em uma sinagoga, no sentido de que Yeshua, por exemplo, não era chefe de nenhuma sinagoga. Yeshua sempre estava, sim, nas sinagogas, compartilhando uma coisa ou outra, trazendo algum ensinamento, um mover de poder, um mover de cura por parte de Deus, mas ele não representava uma liderança. E também Yeshua se movia fora das sinagogas. Yeshua era alguém simples, no que se referia à posição e status. E sobre isso eu quero deixar uma pergunta aqui para nós. Como que pessoas que ocupam um certo grau elevado, no sentido de cargo, uma função de maior status, que também traz ali uma carga maior de responsabilidade, conseguem entrar nesse lugar de inveja e de ódio?
Isso referente a alguém que tem dentro da sociedade um status inferior? Sobre essa pergunta, vemos que a questão de autoridade, a questão no sentido de autoridade que eu falo de legalidade espiritual, para alguém representar mais e melhor a Deus, não tem como base a quantidade de diplomas, ou a quantidade de idiomas que uma pessoa fala, ou até a quantidade de projetos em que essa pessoa já se envolveu, ou até mesmo um cargo elevado que essa pessoa possa vir a receber. E também nem a quantidade de bens ou propriedades, que são coisas que não nos dão sustentação verdadeira ao nosso espírito ou ao nosso coração. Yeshua carregava algo diferenciado, que era o quê? O Espírito de Deus. Sentir inveja daquele carpinteiro que era assim também um mestre em seus dias e continua sendo nosso mestre, mas Yeshua era também alguém simples em meio à sua sociedade. Alguém simples, mas que carregava algo poderoso por parte do Pai. Claro que essa breve explanação não anula de forma nenhuma o estudo em nossas vidas, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que em primeira instância precisamos, entre aspas, engavetar diplomas, status, porque a nossa geração e a futura, ou as futuras, precisam mais do que isso. Essa geração precisa de homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. E esses são aqueles que passam os muitos processos diante de Deus e permanecem. São feridos, mas as feridas cicatrizam. Precisamos ser homens e mulheres de cicatrizes e precisamos andar em vigilância, pois ter o Espírito de Deus, ou um mover que se amplia em relação ao mover de Deus, a presença de Deus, atrai sim o amor de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo isso gera inveja e ódio em outras. Vejo que a história de José, desde essa Parashá Vayeshev, incluindo as duas próximas Parashot, Miquet e Vaigash, nos dá paralelos no que se refere aos muitos processos que devemos passar diante de Deus. Precisamos entender que não há verdadeira vida no Espírito sem passarmos esses muitos processos diante de Deus. Podemos também ser levados para a vida dos apóstolos, na Nova Aliança, na Brit Hadashah. O apóstolo Paulo, por exemplo, passava muitas tribulações, perseguições diversas. O próprio trabalho que Paulo exercia em prol do corpo do Messias era muito intenso. Não era nada fácil gerenciar todas essas questões. Paulo mesmo relata sobre fome, frio, doença, perseguição, nudez, preocupações com as comunidades. Claro que assim como os apóstolos, nós também temos momentos bons em nossas vidas. Mas tudo isso é algo que me faz parar, olhar para dentro de mim, e eu vejo que Deus quer trabalhar em nós. Ele quer levantar homens e mulheres de cicatrizes, pessoas de revelação e autoridade, de legalidade espiritual. Faraó tinha sim um status estabelecido pelo próprio Deus, pois Deus é quem estabelece todas as autoridades e governantes, as hierarquias, independente se é um ímpio, se é uma pessoa mais bondosa, se é alguém que busca uma pureza ou não. Na Babilônia, quem governava era Nabucodonosor, mas quem tinha legalidade espiritual, autoridade espiritual, era Daniel. No Egito, Faraó governava, mas quem tinha autoridade era José. Alimentar os povos em tempo de fartura, Faraó fazia tranquilo, mas alimentar os povos em tempo de escassez é só através daqueles que têm revelação. Esses são aqueles que têm ali, entre aspas, as chaves dos celeiros. Vamos lá na frente, na Parashá Miquet, nós temos o seguinte: E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento. Gênesis 41, versos 55 e 56a. Então, através dos muitos processos, Deus quer que sejamos trabalhados em nossos corações, para com humildade e amor servirmos mais e melhor, sem pisar em ninguém. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, daqueles que seguem os seus mandamentos, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Situações e pessoas, muitas vezes que são más, são ferramentas de Deus para nos moldar
E os processos servem para o quê? Para morrermos. Morrermos para nós mesmos, para o ego, para o mundo, morrermos para o pecado, para vivermos os propósitos de Deus. Que aí sim, o propósito de Deus é algo verdadeiro e superior a tudo que podemos vir a pensar, imaginar. E voltando a Parashá Vayeshev, quero fazer aqui alguns paralelos com a túnica que José recebeu do seu próprio pai Jacó. Temos em uma ocasião na Brit Hadashah, Yeshua se dirigindo até João, o imersor, ou João Batista, seu primo, que então vai lá e diz algo assim a Yeshua: eu que careço de ti, você vem a mim? E Yeshua diz para João: é necessário que se cumpra toda a justiça. Isso porque João Batista ele foi levantado por Deus para dar início a um mover de santificação geral, santificação nacional, um mover de santidade coletivo para dentro de Israel. Então Yeshua se submete a um mover do Pai em seus dias, que o próprio Espírito de Deus vai lá e move. Através de quem? De João Batista, que era o cabeça desse mover. João Batista foi o precursor, o cabeça desse mover de santidade. Então Yeshua é imergido por João, e o texto nos diz que o Espírito de Deus veio sobre Yeshua. E uma voz diz: este é meu filho amado em que me comprazo. Quando o pai Jacó coloca uma túnica, essa túnica aí, especial em seu filho José, temos então esse espelho. O espelho de um pai que tem muito prazer em seu filho, dando então a esse seu filho uma túnica diferenciada. E depois da túnica começam o quê? As provações de José. Yeshua então ele é ungido ali com o Espírito de Deus após esse batismo. Mas primeiro ele é conduzido pelo próprio Espírito para o deserto. Então temos que entender os processos. Yeshua ele é tentado em deserto, ele passa por provações, por tentações, e só depois do deserto é que Yeshua realmente inicia um ministério poderoso em ensinos, prodígios, maravilhas. Só depois de um longo processo, José é levantado lá na frente por pai de Faraó, depois de muitos e muitos anos. José e Yeshua, ambos, em meio às traições, humilhações, que vieram também por parte dos seus próprios irmãos, olha aí os paralelos, passam então os dois por uma etapa, entre aspas, de morte. Claro que Yeshua de forma literal. Já José é lançado lá em uma cisterna, em um poço, e tido como morto por seu pai Jacó, através ali de uma trama de seus irmãos. Mas ambos depois são elevados por parte de Deus. Claro que José também teria ainda muitos processos dentro do Egito, mas depois José, como pai de Faraó, consegue preservar com vida o seu povo e as nações. E Yeshua da mesma forma tem sustentado com verdadeira vida o povo judeu e também as nações. E depois de todo um processo que estamos passando hoje, que talvez gerações futuras venham passar, haverá o que? O retorno do Messias Yeshua. E aí temos mais um espelho claríssimo relacionado com a vida de José, que será quando os irmãos judeus, o restante do povo de Israel, reconhecerão Yeshua como Messias. E Yeshua também poderá dizer para seus irmãos judeus as mesmas palavras que José disse para os seus irmãos, de que todo esse propósito que inicialmente trouxe morte, levou à vida. Todo esse processo conservou muita gente em vida, e Deus quer fazer o mesmo comigo, com você. Então precisamos entender os processos. Nós nascemos do alto, recebemos uma túnica do Pai Celestial. Agora eu preciso ser sincero hoje. Como está a minha túnica? Como está ela? Ela está abarrotada? Está desbotada? Como que está o Espírito de Deus em minha vida? Essa é a pergunta que eu faço para mim. Precisamos ter um anseio em nossos corações todos os dias. Deus, eu preciso de renovo, eu preciso mais da sua presença. Precisamos orar, ter tempo de oração todos os dias. E dentre muitas outras coisas, essa túnica pode representar o quê? Uma vida de techuvá verdadeira que gera autoridade, legalidade espiritual, que gera dons do Espírito ativados. Claro que tendo como base o fruto do Espírito. Então eu faço aqui uma associação espiritual, e quem caminha nessa realidade do Espírito mexe profundamente, vai mexer profundamente com ambientes e pessoas. Isso mexe, isso vai gerar efeitos positivos, mas também efeitos
negativos contra nós. É estreito. Permanecer é algo estreito, requer muita vigilância. Conforme Deus vai ampliando esse dom, ampliando os dons, a presença, a unção, isso requer cada vez mais vigilância. Todo o campo espiritual e físico, quando ele é afetado pelo mover do Espírito, através da vida de um filho de Deus, mexe com ambientes e pessoas. Desejaram a morte de José. Desejaram a morte de Yeshua e mataram a Yeshua. Agora eu vou ler Salmo de número 93, verso 1. Diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor, se cingiu. Ou seja, a realeza pertence a quem? Ao nosso Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua. E foi Jacó quem concedeu, quem presenteou José com a túnica. Ou seja, o pai Jacó presenteando seu filho José com a túnica. A túnica que recebemos só pode vir do Pai, só pode vir de Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Através de Yeshua temos acesso ao nosso Pai. E dele é que vem a unção, os dons, o fruto, porque Deus está vestido de glória e poder. Em Yeshua ele compartilha isso conosco. Isso para sermos o quê? Representantes dele, aqui nesse reinado. Estabelecendo aqui na terra, nesse reinado de Malhut, que é a camada mais ali inferior dos reinos espirituais, estabelecendo ali nessa camada, que é esse tempo, essa era, o seu reino, que começa onde? Dentro de mim. Esse reino está dentro de nós, está entre nós. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és muito magnífico. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como uma veste. Salmo 104, versos 1 e 2a. Então que tenhamos esse desejo profundo de andarmos conectados a Deus em obediência aos seus mandamentos, sabendo que não somos nunca autossuficientes. Nenhuma crença, nenhum sistema religioso é autossuficiente. Ou, como dizem aí, nenhuma religião. Deus não quer religião, Ele quer relacionamento. Nós estamos aqui para que, como filhos de Deus, tragamos o reino dele. Então nenhuma religião nunca vai ser autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Mesmo tendo todo um sistema bíblico por si só, no sentido de letra, ele não gera autossuficiência. Isso é um pecado contra Deus. Então que possamos ter esse anseio, sabendo que somos dependentes dele a todo tempo, todos os dias. Porque aí sim seremos restauradores, nos humilhando aqui nesse reinado de Malhut, para que Deus possa compartilhar conosco o seu Espírito. Então que vivamos uma Torá, não só na letra, mas imergida em glória, em poder, entendendo que é necessário morrer para que os outros tenham vida, que é necessário morrer para que haja restauração. E para quem é líder e está me ouvindo, só um líder morto é que pode ser uma semente de unidade em meio ao corpo do Messias. Então façamos isso em prol da restauração da igreja e de Israel, que sejamos aqueles que podem dizer: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida.